Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, que você possa desfrutar a partir de agora de um momento precioso diante do Senhor. É fato que nós estamos vivendo dias diferentes, dias difíceis, mas eu tenho total convicção de que Deus está conosco, que Deus fala ao nosso coração. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero dizer que, embora a gente esteja distantes uns dos outros, nós continuamos unidos, porque Deus é quem promove a unidade do povo de Deus. E essa verdade da unidade do povo de Deus está descrita na palavra do Senhor como um todo. Mas eu gostaria de ler o salmo que fala sobre a excelência da união fraternal. É um salmo de Davi, o salmo de número 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós vamos agradecer a Deus e logo após nós vamos cantar um cântico. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em que nós estamos aqui para oferecer esse culto ao Senhor, culto que precisa ser agradável ao Senhor. Por isso, queremos oferecer com toda a sinceridade do nosso coração. Nós rendemos graças ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória
palavra de Deus, no Salmo de número 125, apresenta a necessidade de uma fé inabalável. E o texto diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Deus está no controle de todas as coisas. Deus domina absolutamente tudo. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Convido você a ter um momento de oração. Após esse momento de oração, nós vamos cantar a verdade desse Deus que controla todas as coisas. Vamos orar. Feche seus olhos. Tenha um instante na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pela Tua bondade, somos gratos pela Tua misericórdia. Somos gratos pelo perdão que o Senhor concede a nós. E somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Tem o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Demonstre o Teu poder, demonstre o Teu controle, e que nós possamos, com uma fé inabalável, aguardar no Senhor a resposta para todas as questões que nós temos necessidade. Louvamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar então. Deus está no controle. Estás no controle, não há outro além
eu te adorar, pra eu te exaltar, pra eu viver a tua luz, desviar das tentações, dar o meu tempo mais para ti, pra eu te adorar, pra eu te exaltar, pra eu viver na tua luz, vou desviar das tentações, dar o meu tempo mais para ti, 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 Senhor, mais para ti, mais para ti, mais para ti, mais para ti, Senhor, mais para ti, mais para ti, mais para ti, mais para ti, Senhor, mais para ti. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu o fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa.
Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Uma das coisas mais fantásticas que encontro na palavra de Deus é o fato dela não esconder a fraqueza do homem. A Bíblia não esconde a miséria do homem, a Bíblia não esconde o pecado do homem. Deus sempre chama pessoas para trabalhar em prol da obra do Senhor, pessoas que têm as suas mazelas, os seus pecados, e a palavra de Deus não esconde. Um exemplo disso é Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, mas um homem declaradamente pecador. Deus é aquele que chama as pessoas para desenvolver a obra dele, pessoas imperfeitas. Lembro de outro exemplo de alguém que poderia ser um grande herói. Estou falando de Sansão, mas a Bíblia faz questão de enfatizar os seus erros, as suas falhas. Aquele homem forte, poderoso, de feitos incríveis, de feitos extraordinários. A palavra de Deus mostra a sua fraqueza. E de repente você olha para você mesmo e olha para as pessoas que estão à sua volta, e você depara também com pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas. Mas é importante lembrarmos desta realidade que eu tenho dito. Deus usa pessoas imperfeitas. E este salmo, salmo de número 74, mostra um homem em sua fraqueza, vivendo a sua angústia, tempos difíceis, tempos de crise. Homem com um sentimento de abandono, com um sentimento desesperador. E este salmo acaba dizendo para nós e revelando para nós, porque eu tenho convicção que de algum modo revelou também ao salmista, e é por isso que ele externa essas palavras e apresenta essas palavras a nós. Que o questionamento, até da atuação de Deus, são coisas próprias do ser humano. Ser humano com as suas fraquezas, ser humano com as suas imperfeições. Mas esse salmo acaba mostrando para nós que, apesar dos momentos de dificuldade, apesar dos momentos de aflição, apesar dos momentos de angústia, nós não estamos sozinhos. O salmista mostra as muitas coisas ruins que aconteceram com o povo de Deus lá no passado. O salmo mostra que há muitos que odeiam o povo de Deus. E esses muitos que odeiam o povo de Deus buscam, de alguma forma, destruir as coisas de Deus, buscam destruir o povo de Deus, as coisas visíveis do povo de Deus. Essas pessoas buscam destruir as conquistas que foram com muita dificuldade alcançadas pelo povo de Deus. E o Salmo de número 74 fala, dentre estas conquistas que foram destruídas, o templo. O templo havia sido destruído. Não havia mais lugar para aquele povo congregar. Não havia mais lugar para aquele povo se reunir. E o salmista clama desesperadamente para que Deus restaurasse toda aquela situação, para que Deus restaurasse o templo, para que Deus se lembrasse deles. O salmista apresenta logo no início aqui dois questionamentos muito intensos. Quando o salmista diz: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Mas é interessante que, mesmo buscando enfatizar
as coisas ruins, mesmo buscando enfatizar as coisas que traziam desespero, mesmo enfatizando e mostrando isto, o salmista acaba por enfatizar algumas coisas muito preciosas. E ele diz no versículo de número 2, a respeito de um povo que foi adquirido por Deus. E ele chega a dizer, herança de Deus. Um povo de Deus, herança de Deus. E essa palavra do salmista me faz lembrar de algumas outras expressões bíblicas. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Pedro, quando diz a respeito do povo de Deus, ele vai dizer com muita profundidade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Me lembra que nós também somos, além de povo de Deus, somos habitação de Deus, quando a Bíblia fala sobre sermos templo do Espírito Santo. Porque esse Deus que resgata o povo, porque esse Deus que tem esse povo como herança dele, permite tão grande dor, tão grande sofrimento? A grande questão aqui do povo, nesse tempo em que o Salmo foi escrito, é que a relação deles com Deus precisava ser renovada. Deus era o mesmo, Deus não havia mudado, e como de fato Deus não muda e continua até hoje em nossos dias sendo o mesmo Deus. Mas o grande problema é que, embora Deus não havia mudado, embora Deus fosse o mesmo Deus, o povo já não era mais o mesmo povo. O povo havia virado as costas para Deus e começaram a praticar algumas coisas terríveis. O povo é que havia abandonado o Senhor. O povo é que havia desistido de desfrutar da presença do Senhor. O povo começara a viver num sincretismo religioso. Aquela ideia, aquele conceito de que todas as crenças, todas as religiões são boas. O povo se tornou desobediente, cheio de costumes ruins. Passou a praticar feitiçaria, passou a sacrificar os seus filhos. É esse o contexto histórico que esse povo estava inserido e que o salmista estava inserido. Então Deus abre as portas dos tempos de crise, para que aquele povo pudesse experimentar um tempo de crise. Sabe de uma coisa? Deus manda uma palavra como esta, para que aprendamos que Ele deseja o nosso melhor. Mas o nosso melhor deve ser a partir da vontade de Deus. Os tempos difíceis devem nos aproximar de Deus. A consciência de que nós somos propriedade exclusiva de Deus deve nos impulsionar a viver uma relação digna, verdadeira, intensa com esse Deus extraordinário. O salmista vê a calamidade, mas o salmista não foge da verdade de que Deus era o Senhor daquele povo. E aquele povo era propriedade de Deus, propriedade do Senhor. Num segundo momento, o Salmo diz que não via mais os milagres de Deus. Já não vemos sinais milagrosos do Senhor. Não há mais profetas. E nenhum de nós sabe até quando isto continuará. São as palavras do salmista, no versículo de número 9. Aí a ênfase que ele tenta dar é para as pessoas que zombavam contra o povo de Deus e contra o nome do próprio Deus, e zombavam aquelas pessoas que serviam a Deus, e zombavam o Senhor Deus, porque havia crise no meio do povo de Deus. Mas enquanto ele vai buscando mostrar a sua tristeza,
o seu desânimo, a sua falta de esperança, a falta de milagre no meio daquele povo que era povo de Deus, ele diz algo extraordinário. A situação é esta, mas veja só a partir do versículo de número 12. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes de ribeiro, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol tu formaste. Fixaste os confins da terra. Verão e inverno tu fizeste. Ele começa falando da zombaria, mas de repente ele começa a se lembrar quem de fato era Deus. Então ele começa a destacar essas coisas extraordinárias que nós acabamos de ler aqui. Então ele vai chegar à conclusão de que não há Deus como Deus, que era o Deus deles. E nós podemos chegar à mesma conclusão de que não há Deus poderoso como o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o que fez essas coisas extraordinárias no passado. É o que realizou esses milagres incríveis no passado. Mas agora os inimigos não tinham mais o mesmo poder na concepção do próprio salmista. Então, após chegar à conclusão de quem era o Deus dele, o Deus daquele povo, o salmista chega à conclusão de que aqueles homens que zombavam de Deus e zombavam do povo de Deus não passavam de pessoas insensatas, porque quem eram eles frente ao Deus do salmista? Podem zombar, mas não são nada perante Deus, senão pessoas insensatas. O salmista ainda vai dizer: não te esqueças para sempre da vida do teu povo, povo indefeso. Irmãos, tudo isto me ensina que por mais que sejamos indefesos, por mais que a crise possa ser imensa, por mais que surjam inimigos à nossa volta, Deus é o Senhor Todo-Poderoso e continua cuidando de nós. Olhar para Deus nos faz ver a pequenez dos problemas que estão diante de nós. Devemos estar perto de Deus. Mas o salmista não para por aqui. Ele estava muito angustiado. O problema era grande demais. Havia muita dor em seu coração. Havia muita tristeza em seu coração. E ele faz aquilo que devemos fazer, que é rasgar o nosso coração para que Deus possa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa dor. Já vimos isto ao longo do Salmo como um todo, mas as últimas palavras são diferentes. Ele fala sobre violência, ele fala sobre o oprimido, ele fala sobre o necessitado, ele fala sobre tumulto, ele fala sobre calamidade, coisas que estavam acontecendo no meio daquele povo, o povo de Deus. Mas o salmista podia abrir o coração, E eu posso afirmar que essa última parte do Salmo é uma parte muito especial. Primeiro porque ele abriu o coração para falar com Deus, para desabafar e falar com Deus, abrir o coração em espírito, em oração, é algo extraordinário, porque isso é um grande remédio para a nossa vida, para o nosso espírito. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós recebemos a dádiva do alívio.
porque isto gera alívio em nosso coração. Mas ele podia falar principalmente porque Deus é Deus de relacionamento, porque Deus se relaciona com o seu povo. Ele podia falar porque Deus caminha com o seu povo. Irmãos, isso me faz pensar que devemos ser gratos a Deus até pelas dificuldades, pois elas nos trazem de volta a consciência de que precisamos ter um relacionamento sincero e honesto com o nosso Deus. O salmista podia falar porque Deus é Deus de aliança, e ele deixa isso muito claro no versículo de número 20, quando ele diz: considera a tua aliança. Assim chegamos em nossa última grande verdade, que eu gostaria de destacar, pensando no Salmo de número 74. Por maior que seja a nossa dor, devemos abrir o nosso coração para Deus. Por maior que seja a nossa dor, devemos abrir e não esconder absolutamente nada de Deus. Por mais que a sua consciência diga: olha, isso é insignificante, não diga para Deus, diga para Deus. Ou isso é grande demais, diga para Deus. Porque Deus é aquele que fez uma aliança com você, uma aliança com o seu povo. Deus é aquele que, por causa da aliança que Ele fez com cada um de nós, é o Deus que se relaciona com você dia após dia. Podemos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pelo Teu amor. Somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor está conosco. E queremos ser gratos ao Senhor até pelas dificuldades, pelos problemas. O salmista, aqui do Salmo de número 74, apresentou algumas realidades difíceis: angústia, sofrimento, dor, desprezo, o inimigo poderosamente batendo as portas. Mas o salmista pôde lembrar também de algumas coisas extraordinárias. Pôde lembrar que nós somos povo do Senhor. O salmista pôde lembrar que o Senhor é Deus poderoso, que ainda que a gente não veja o milagre do Senhor hoje, o Senhor é Deus de milagre, é Deus poderoso. E o Senhor é Deus de aliança, que firma uma aliança com cada um de nós. Nós estamos seguros no Senhor. Tenha misericórdia de nós, da Igreja de Cristo Jesus. Tenha misericórdia do nosso país. Que o nosso Brasil saia vencedor após a calamidade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu
Estamos chegando ao final do nosso culto. Foi sem dúvida um grande privilégio podermos cultuar, adorar ao nosso Deus. Eu quero que você receba a bênção, que de fato a graça de Deus possa inundar o seu lar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre você, povo de Deus, espalhado por toda a terra, e permaneça hoje e para todo sempre. Amém.